Estamos no ar! Seja bem-vindo a mais um GoDeal Podcast. É o nosso segundo episódio hoje e hoje vai ser um dia super especial com muito conteúdo bom para você. Nós vamos falar sobre o Departamento de Recursos Humanos das empresas. Além disso, vamos falar também curiosidades sobre processo seletivo. Então você que já acompanha o nosso trabalho da GoDeal, Centro Imersivo de Idiomas, e quer saber mais sobre esse departamento e sobre o processo seletivo, como ir melhor, quais são alguns segredos e tudo mais, hoje é o dia porque a gente trouxe aqui, presta atenção, uma convidada super especial e eu preciso até trazer essas informações aqui com precisão. Olha só, ela que é mãe, psicóloga, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, formada pela Escola Técnica Federal de Campos, tem mais de 12 anos de experiência no mercado de óleo e gás, um ano no mercado de energias renováveis, atuando em gestão de RH de grandes empresas. Hoje eu estou aqui para apresentar para você a Carol. Carol, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e eu espero que a gente produza um conteúdo muito bom e um assunto muito interessante que todo mundo quer saber, né? Importantíssimo, né? Isso aí. Então vamos nessa, como é que você está hoje? Tá tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, feliz por estar aqui, acho que é um momento único aí pra gente e trazer um conteúdo bem legal. Animada? Animadérrima. Que bom, vamos nessa. E sua filha, como é que tá? Minha filha tá bem, tá com 6 anos, né? Ela já tá aprendendo a ler, aquela letra cursiva, e para mim, assim, é bem importante, né? Eu acho que o estudo é muito importante, então eu sento para estudar com ela. A gente tem uma rotina de estudo, né? A escola dela é uma escola bem rígida, eu me preocupo muito com a educação dela. E eu achei interessante, Bruno, você começou falando aí, Carol, você é formada, é psicóloga, 12 anos de experiência, papapá, mas existe uma história aí por trás disso, né? Eu acho que todo mundo tem uma história por trás. E eu queria falar um pouquinho disso, assim, em 2022 para 2023, foi, assim, o pior ano da minha vida. Foi um momento que aconteceu? Foi um marco, assim, para minha vida, né? Eu já estava em Macaé, e aí eu me vi divorciada, mãe de uma criança de 3 anos, criando a minha filha sozinha, gerente de RH, sobrecarregada, dormindo pouco, trabalhando muito. Eu falei, nossa olha, senhora. Cheguei pro meu pai e falei, olha, isso aqui para mim é o fim da linha. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, psicologicamente abalada. Eu não vou conseguir mais seguir no mercado, eu preciso voltar de onde eu vim. De tempo. Eu não sou de Macaé, então... E aí meu pai falou assim para mim, Carol, você esqueceu de onde você veio? Cadê sua fé? Onde está seu Deus, né? E aí, assim, isso foi muito importante para mim, porque ele falou assim, continua. Eu tô com você, inclusive, pai. Obrigada por isso. Caraca, paizão, ganhou essa, E aí, hein? hoje eu cheguei aqui, né? Depoimento Mas existe desse. uma história por trás disso, assim. A minha família me suportou para isso, né? Porque eu preciso lembrar deles. Não cheguei aqui sozinha. Caraca, já começamos cheio de emoção, hein, galera? Olha Emoção, só, fiquei que emocionada doideira. aqui de contar essa história, Cara, mas eu preciso falar. Eu não sabia disso. Você não sabia né? disso, né? É uma história bem pesada, assim, e criar filho sozinho, né? Um pai ausente, a gente quer se dedicar ao mercado de trabalho. Eu amo o RH, eu amo trabalhar, eu amo falar relações com pessoas. E você, quando passa por momentos difíceis, às vezes você precisa parar e pensar de onde eu vim, né? Qual que é meu objetivo? Eu preciso focar, eu não posso perder a luz do fim do túnel, porque todo mundo passa por dificuldade, né? O mercado de trabalho, ele é muito volátil, mas se eu esperar que o momento certo vai chegar, esse momento certo não chega nunca. Eu preciso ter minha fé e lembrar de onde eu vim e contar com a ajuda, né, do meu pai, da minha mãe e
por isso eu cheguei até aqui, eles sempre Poxa, comigo. que legal, maravilha, é isso. Acho que as dificuldades, elas sempre vêm, muitas das vezes, para mostrar o quanto a gente é forte, né? Uhum. Então, às vezes a gente realmente tira força de onde não tem para superar as adversidades. Quando a gente tem um motivo maior, quando a gente está pelo propósito, às vezes, das pessoas que a gente ama, como a sua filha, a sua própria família. Isso E é aí. claro que o apoio daquelas pessoas que carregam positividade por si só, atrelado, como você falou, a uma fé, né, uma questão ali espiritual que te faz bem, cara, não tem combinação melhor do que essa para você superar um desafio. Muito legal saber dessa história. Não sabia, mas eu não esperava menos, né? Uma mulher aí cheia de energia, transpira energia o tempo todo, alegria no trabalho, né? Todos os nossos contatos foram assim, com muita alegria. Então, vamos trazer um pouco disso para a galera que está aqui assistindo a gente. Show de bola. E assim, até antes da gente começar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, né? Da onde você é, da onde você veio. Você falou de voltar para casa, mas para casa onde? Da onde você é, a sua família. E conta um pouquinho da sua trajetória pra gente até aqui. Eu sou nascida de Campos do Goytacazes, né? Não sou de Macaé. Meu pai é comerciante, né? Meu pai sempre trabalhou no mercado e minha mãe professora de inglês. Uhum. Então, eu vim de uma cidade que fica a 1h30 de Macaé, uma cidade pequena, relativamente pequena, mas é maior até que Macaé. Mas o pensamento, né, dessa cidade é diferente, né? São pessoas que giram em torno de mercado de comércio, né? E isso é um ar que se respira muito nessa cidade. Mas a minha família, né? Qual minha que é a criação cidade? de Campos do Goytacazes. Campos do Goytacazes. E aí, a minha família, eu fui criada com uma ideia de que eu preciso estudar. Então, na minha casa sempre se falou sobre diferencial. O diferencial era importante. Então, a minha mãe sempre falava... minha mãe sempre foi professora de inglês, né? Desde que eu nasci. Eu tenho um irmão também que sempre estudou muito, um irmão mais velho, que ele mora, inclusive, em Orlando, ele não mora no Brasil. Que legal. Tem um sobrinho, tem uma cunhada. São americanos. O sobrinho é americano? Não, ele nasceu no aqui. Brasil e foram embora para lá. E aí, sou de Campos, né? E minha mãe sempre falou sobre diferencial, né? E eu acho que esse é um tema que a gente vai falar um pouco aqui, porque eu estudo inglês desde 9, 10 anos de idade. Isso foi inserido na minha infância, né? Como uma brincadeira que me trouxe frutos logo depois. Importantes, né? Importantes. Então, isso era muito, muito falado na minha casa. Você precisa ser diferente. Se você for diferente, você está 10 passos à frente. Uhum. Isso sempre foi falado na minha casa. E aí, eu estudava, né, em Campos do Goytacazes, fiz a escola federal lá, fiz o técnico. E aí, como que eu vim, né? O que aconteceu comigo que eu apareci em Macaé? Eu fazendo o técnico nessa escola federal, surgiu a prova, né? Olha, vai ter uma prova para você fazer estágio. Quem está fazendo técnico vai ter uma prova para fazer estágio e morar em Macaé com tudo pago, alimentação e hospedagem, né? O local que você vai morar. E eu falei, poxa, minha oportunidade. Meu irmão já trabalhava embarcado e meu pai falou, é a sua oportunidade, Carol, você vai ter que ir. Eu tinha 17 anos de idade. Uhum. E aí meu pai falou assim, Carol, você vai fazer essa prova, né? E aí eu falei, não, beleza, vamos lá. O que era a prova, né? Era uma prova de português, era uma prova de matemática. Mas tinha a última fase, que era o teste de inglês oral. E aí, assim, era um nível que você tinha... O nível da Nessas da horas prova... foi bom ter a mãe professora de inglês, né? Exatamente. Nessas horas foi ótimo. E tinha que tirar 7, né? Se você não tirasse 7 na prova, você não passava. E aí eu fiz a de português, no outro dia teve a de matemática, e aí passei. Só que eu não tinha terminado o curso técnico. Era uma prova que era para fazer para eu vir morar em Macaé quando eu acabasse o curso técnico. Eu ainda tinha 6 meses de curso. Fiz a entrevista oral com o recrutador da empresa, né? Se eu puder falar o nome. Claro, com certeza. É a Schlumberger de Macaé.
Foi a empresa que me trouxe para Macaé, sou muito grata por isso. Poxa, que bacana. E aí eles esperaram eu me formar no ensino médio, porque eu ainda estudava ensino médio. Como assim? Já passei na prova para morar em Macaé, 17 anos, fazendo 18 anos ainda. Chave virou, né? Inglês, me formando no inglês já, no último ano do inglês. Eu ainda tinha uma conversação para fazer que eu quase que não consegui fazer. E aí me formei no outro dia, ó, a gente já tá te esperando aqui em Macaé, pode vir. Eu com 18 anos, malinha do lado, vambora. Veio morar sem conhecer sozinha, ninguém. com 18 anos. Tinha uma tia aqui, né, que eu tenho até hoje, mas é diferente, né? Eu fui morar sozinha com 18 anos em Macaé, através dessa empresa, e foi assim que eu entrei no mercado de óleo e gás e me apaixonei total. Dali para frente conheci dentro dessa empresa o departamento de RH, porque nesse momento eu não fui para o RH, e me apaixonei. Falei, nossa, eu amei esse ambiente, eu amei esse mercado de óleo e gás, como é que eu posso trazer? Esse glamour, né? Porque o mercado de óleo e gás tem um glamour, né? Tem uma mágica envolta ali, que eu não sei nem explicar o que é isso, né? A gente se sente importante no mercado de óleo e gás. É como se você fala, nossa, eu sou alguém, né? Todo mundo falando inglês, uma empresa que não era brasileira, e eu falei, eu sou importante. Que legal, cara. E aí foi assim que eu vim morar em Macaé, com 18 anos, comecei, e aí amei o RH, falei, vou fazer psicologia porque eu adoro pessoas, eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero contratar, eu quero treinar, eu quero desenvolver. Comecei a faculdade e nunca mais voltei para Campos do Goytacazes e estou aqui até hoje. Desde os 18 anos você está aqui direto. Tô direto, casei, separei, minha filha nasceu e tô desenvolvendo projetos, tô trabalhando, nunca mais voltei. E aí, quando que você começou a atuar de fato no RH, então? Depois que você entrou na Schlumberger, e aí? Em que momento você falou, não, é pra lá que eu vou, então? No meu primeiro período de faculdade de RH, recebi o contato de uma empresa daqui de Macaé e me falou, olha, a gente tem uma vaga para assistente de treinamento e desenvolvimento. Falei, opa, treinamento, adoro treinamento, eu já vim estudando sobre treinamento também. E aí eu falei, beleza, quais são os requisitos? Você tem que ter minimamente aí, ter trabalhado, ter alguma experiência com administrativo, não necessariamente, e falar inglês. Inglês, você tem que ter um inglês intermediário. Eu falei, vamos nessa, é minha essa vaga. É aqui que eu vou ganhar. Falei, essa vaga é minha. E eu falei, tá bom, tô pronta, você pode vir pra... Você pode ficar aqui em Macaé? Posso morar em Macaé. E eu já tava por aqui, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época, o inglês era um diferencial muito grande? Era muito difícil achar. Hoje ainda é, mas na época, ninguém sabia. Com 20 anos, ali eu já tinha 20, com 20 anos de idade, falar inglês, ninguém sabia. Então, era achar uma agulha no palheiro. O profissional, assistente de RH, assistente de treinamento que falasse inglês, era muito difícil. E aí, fiz o processo e em uma semana ela falou, a vaga é sua, vamos embora. Primeiro período de faculdade. E aí, eu fui aprendendo treinamento e desenvolvimento, dali fui para o recrutamento, outros subsistemas, e tô até hoje. E aí, de lá para cá, você veio aprendendo tudo sobre a parte de RH. De lá para cá. Até chegar a cargos mais altos, né? Exatamente, que eu acho que todo mundo quer, né? Conseguiu trilhar uma trajetória, então, dentro desse departamento. Aprendeu sobre várias áreas diferentes, é mais ou menos isso. Você chegou até que cargo dentro dessa trajetória, assim, de 12 anos? Eu já cheguei até gerente de RH, que era o meu sonho, né? Sempre foi meu sonho, assim, desde que eu comecei a aprender o que era recursos humanos, eu queria chegar no alto, acho que queria chegar no topo. E para mim, eu falava, nossa, é um sonho para mim chegar gerente de RH. E eu cheguei gerente de RH com 29 anos de idade. 29 anos. E para mim, nova, né? Para mim é um orgulho, assim, é algo que eu não me lembro como que eu consegui chegar nisso, mas eu acho que eu só tenho, assim, uma resposta para te dizer. Como é que você chegou, Carol, a gerente de RH? É trabalhando e fazendo o que eu mais amo, assim, é me dedicando de uma forma mais humana, sabe? Eu acho que esse é o diferencial aí do RH, é você se mostrar como uma pessoa que se importa com os funcionários, você não está ali só para receber o seu dinheiro. É óbvio que ninguém trabalha de graça. Mas o RH precisa ter essa... Ele tem um papel, um olhar humano, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então? Me diz assim, hoje,
qual que é a visão das empresas em relação ao departamento de RH? O que o RH representa hoje dentro de uma empresa? O RH, o que o RH representa? É os recursos humanos, né? Os recursos humanos, ele está ali para acolher o funcionário. É um departamento que o cliente interno dele é o funcionário. Ele precisa receber o funcionário, acolher o funcionário e atender as necessidades do funcionário. Porém, o RH, ele está no meio, ele precisa manter essa balança equilibrada entre atender às exigências, as necessidades da alta direção, que é o quê? O atendimento ao cliente, que é manter os números ativos, né, positivos, numa questão de lucro, e manter os funcionários motivados, né, felizes dentro da empresa. O RH, ele é como se fosse um termômetro. E é por isso que o RH precisa ter uma escuta ativa, ele precisa ser humanizado, porque eu não posso só pensar em números e resultados, mas eu também não posso só pensar numa equipe motivada. Então, o RH, ele está para isso, né? Ele está ali para manter essa balança equilibrada entre lucro, atendimento ao cliente, funcionário contratado e meus funcionários que já estão aqui há pouco tempo ou há muito tempo felizes com o que estão fazendo. E aí, dentro do RH, tem vários subsistemas, né? O RH, ele tem recrutamento e seleção, ele tem treinamento e desenvolvimento, ele tem gestão de competências, ele tem departamento pessoal e benefícios, né? Que são vários subsistemas onde trabalham várias pessoas para atendimento do funcionário e também atingimento aí de metas com os clientes. Pô, que legal. Então tem várias áreas ali dentro dentro do departamento de RH existe um ecossistema que tem uma missão específica, né? Eu entendi muito sobre essa questão do contraponto, né? Porque geralmente a direção, ela faz uma gestão baseada em indicadores, né? Em números, né? E talvez até um indicador também possa ser a satisfação do funcionário, né? A gente tem, hoje é muito comum o NPS, né? Que é muito utilizado para os clientes, mas também pode ter um NPS interno, como os funcionários veem um ambiente de trabalho, enfim, tudo que envolve uma pesquisa de clima, né? Uma pesquisa de clima e satisfação interna, isso aí. né? Mas assim, se você tivesse que definir a missão principal do RH, qual que é? Para quem não entende nada, por exemplo, a gente falar para a galera que está assistindo a gente e não entende muito de RH, mas quer sair daqui assim, cara, com uma visão bem clara e definida. Qual que é a principal missão do departamento de RH? A principal missão do departamento de RH é manter o bom relacionamento da empresa entre os funcionários, entre as equipes, tudo rodando muito bem, sabe? A principal missão do RH é essa, porque o funcionário feliz, o funcionário motivado, o funcionário se sentindo bem dentro da empresa, ele traz os resultados que a direção precisa. Então, a principal função do RH é manter esse bom relacionamento das equipes, do seu time, dos outros times e todos trabalhando bem entre si. Legal. E em relação a esse contraponto, assim, do resultado com essa satisfação, como que é? E se, pô, a galera tá feliz, mas o resultado não tá saindo, e aí? Olha... Como que o RH atua, como que é esse desafio? Olha, boa pergunta, gostei da pergunta. Como que o RH atua? Dificilmente, quando eu tenho uma equipe feliz, eu tenho um resultado ruim. Dificilmente isso acontece. O que acontece muito eu tenho uma equipe com uma comunicação agressiva ou passiva, que não é assertiva, e eu tenho resultados ruins, tá? Dificilmente uma equipe está feliz e está dando resultado ruim. Agora, eu preciso, o RH, né? Eu, como RH, preciso observar esses indicadores. Como é que está o meu turnover? Como é que está a interação entre as equipes? Como é que está o resultado final? Eu preciso avaliar sempre. O RH ele tem que ter um olhar. O RH não pode fechar o olho, né? Eu costumo falar que o RH não fecha o olho. O RH é aquele olho que tudo vê. A gente precisa prestar atenção em todos os detalhes, e detalhes até intrínsecos, assim. Eu digo que, vou trazer aqui uma lembrança aí da pandemia, eu acho que esse cenário para mim é muito impactante, porque na pandemia, quem está ouvindo aí vai saber,
a gente colocava funcionários dentro de um hotel para ficar uma semana, para ficar 15 dias trancafiado dentro de um quarto, né, em quarentena. Sem poder ver a família. Sem poder ver a família. Esse funcionário, ele chegava a bordo completamente desestruturado. E aí, assim... Muito tempo fora de casa, né? Eu tenho uma história, não sei se eu posso contar aqui, sobre isso, né? Eu tenho muitas histórias, né? Mas eu vou contar uma história que é sobre isso, né? Eu tinha um funcionário que estava no hotel há 12 dias e o embarque saía, não saía, saía, não saía. E ele ligou para mim uma sexta-feira, 9 da noite. Carol, eu tô indo embora. Se você não me tirar daqui... eu vou abrir essa porta, eu vou queimar, eles falam queimar embarque, eu vou queimar esse embarque, eu tô indo embora para casa porque eu estou desesperado. E aí eu fui e falei assim, peraí, olha a função do gerente de RH, peraí, não, eu vou parar tudo que eu tô fazendo, é meu final de semana, mas vou parar tudo que eu tô fazendo, eu vou ligar para a logística, eu vou ligar para o gerente geral, eu vou saber o que tá acontecendo e eu vou tirar esse cara de lá. Eu vou mandar outra pessoa para lá ou eu vou mandar esse cara para casa. Porque para mim, essa pessoa, ela já está num nível negativo de trabalho. Ela não pode mais subir. Ela não pode mais chegar no cliente porque ela está totalmente desestruturada. O trabalho operacional, ele precisa de uma mente tranquila, ele precisa de um funcionário bem em casa, um funcionário tranquilo, deixei minha família bem. Agora, você manter uma pessoa trancada dentro de um quarto por muitos dias e ele não sabia se ele ia subir ou não, no mínimo ele ia chegar ali e ia criar um acidente, no mínimo. Poderia dar um problema muito maior, uma coisa muito maior. Com o RH precisa estar atento a isso. Essa foi uma decisão. sacada que eu tive nesse dia e o desfecho da história foi que eu mandei ele para casa de volta. Amém. Amém. E ele me agradeceu muito e a gente é amigo até hoje. Pô, que legal, cara. Que história fantástica. Porque realmente nesse caso, né, eu trabalhei muito tempo a bordo, então eu sei o quanto é importante uma pessoa estar com a mente tranquila, sem assim, bem para trabalhar, porque a exposição a bordo é de muito risco, né, cara? A gente sabe que ali, qualquer coisa que você faz errado, você coloca a sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco. Então, é importante que você esteja focado no trabalho, para que você não comprometa a operação, não comprometa os seus colegas de trabalho, porque a tua família está te esperando para você voltar bem para casa, né? Então, é muito importante isso. E com certeza ali na pandemia, uma das coisas que mais foi falada é justamente a inteligência emocional por conta das situações adversas, né? Temos que considerar que estava num momento muito caótico, cara, muitas notícias ruins, as pessoas sem conseguir ter relação com nenhuma outra pessoa, né? Então, assim, cara, 15 dias você em um quarto e talvez uma televisão, um celular no máximo, o cara... de repente pode ficar ali maluco, né? Precisava de muita instrução, né? Para que essa pessoa se acalmasse, mantesse a cabeça no lugar. Exatamente. E isso com certeza fez muita diferença. Os treinamentos de inteligência emocional, ter uma pessoa disponível para conversar, para ouvir ela, se colocar no lugar dela, calma que a gente vai resolver. Mas legal, cara, deu pra pegar na prática, assim, uma atuação, né, cara? Que foi um momento que o RH fez a diferença pra empresa, porque essa empresa poderia causar um problemão. Um acidente, não sei. Pra a família, gente não tem nem como mensurar o que pode ter acontecido. Pra família, pro cliente e pra própria empresa. Então, muito, muito legal. Cara, eu queria te fazer uma pergunta agora, que é inclusive uma dúvida minha também, que é um funcionário... como que funciona essa relação entre funcionário e empresa, na visão do RH? É uma relação transacional, pura e exclusivamente transacional, ou não? Por exemplo, um funcionário motivado é aquele que é exclusivamente bem pago? Ou tem outros fatores? Como que funciona essa relação? Não. O funcionário motivado não é o que recebe o maior salário. Não é, de fato, o que recebe o maior salário. Sabe por quê? Existem outros processos mentais, né, psicológicos envolvidos aí. Eu posso te pagar o maior salário
você é um gestor, né? Eu sou aqui a diretora da empresa, eu te pago o maior salário. Você chega para mim e fala, Carol, vamos traçar essa estratégia, né? Porque juridicamente a gente não pode fazer isso, e eu falo para você, não, eu sou a diretora dessa empresa, eu vou fazer o que eu quero, porque a decisão é minha. Você tem noção, né, que processos mentais, o que que eu estou mexendo aí na sua cabeça, que sentimentos eu estou trazendo de você, uma questão de pessoa, assim, e de lugar, né? Que lugar você tem na empresa, e você me dá uma dica, você me dá uma orientação, e eu digo, não, eu vou fazer o que eu quero, o problema é a sua opinião aí, você faz o que você quiser com a sua opinião, eu vou fazer o que eu quero. Você tem noção como que isso mexe com alguém, um gestor principalmente, né? E aí eu vou trazer outras cadeias, né? Pode ser um analista falando com um gerente, pode ser um gerente falando com um analista. E é sempre de baixo para cima, né? Uhum. Então, se eu sou a diretora, você é um gerente de RH, um gerente de engenharia, e você fala para mim, olha, Carol, a gente não pode fazer isso. E eu falo, o problema é seu, eu vou fazer o que eu quero. Você tem um maior salário, mas você vai falar assim, quem sou eu nessa empresa, né? Eu tô só botando dinheiro no meu bolso. Caraca. Sabe o que isso me fez pensar? É muito comum, assim, eu me relaciono com muitos líderes, né? Já fiz muito treinamento de liderança, empresas e tudo mais, e é muito comum a gente ver os líderes reclamar de que os seus subordinados, a sua equipe ali, geralmente tem uma certa dificuldade de pensar e colocar em prática, né? E aí isso me fez pensar que tem uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes você tem isso de retorno, mas também pode acontecer de uma pessoa trazer uma ideia para você e você não dá ouvido porque você pensou já, talvez, você tem uma ideia e você quer colocar ela em prática. É difícil pra caramba essa relação. Mas quando às vezes você não dá espaço, por mais que você já tenha uma estratégia traçada, algo nesse sentido, a pessoa ela acaba se sentindo ali fora de contexto, né? Então, ela se sente sem pertencimento. O sem ponto pertencimento, é esse. porque O eu sempre funcionário tenho que ele fazer precisa o que... se sentir pertencido. Eu sou alguém aqui. Minha opinião tem valor. Esse é o ponto. Eu posso colocar minhas ideias em prática também. Eu acho que isso também deve ser. É muito importante você ter falado isso, Bruno, porque eu sou um líder e eu posso achar que a sua dica, que você é um analista, por exemplo, eu achar que a sua dica não é legal. Mas tudo no ambiente de trabalho gira em torno da comunicação. Então, se eu chego para você e falo, olha, Bruno, eu gostei da sua dica, eu gostei da sua ideia, mas eu vou te explicar por que eu não vou colocar em prática. Porque eu tenho essa meta, essa estratégia, acho que eu vou chegar assim, acho que é melhor assim, mas eu achei muito interessante o que você falou. Olha a diferença de eu chegar e falar, não vou fazer isso não, porque gostei não. Mas sabe o que acontece? O cara tá pensando assim, cara, eu tenho Eu tô cheio de coisa para fazer. para responder. Esse cara quer me convencer que a ideia dele tá melhor. Melhor eu falo pra ele, pô, isso aí não dá. E vambora. Gostei. Cara, essa é a realidade. A gente tá com pressa. A gente tá com pressa. O tempo urge, e a verdade é o seguinte, a demanda não acaba. A demanda é infinita, cara. Ainda bem, né? Com certeza. Que aí tem trabalho, né? Mas assim, o gestor, ele realmente tem uma demanda acima da média. Mas eu super concordo com você que para ele conseguir formar o time dele da forma como ele quer, ele precisa pegar um tempinho para conseguir utilizar essa comunicação. E ninguém gosta de fazer algo que não sabe a sua finalidade, né? Isso é a ciência do comportamento humano. Cara, por que eu tô fazendo isso? Todo ser humano, ele tem isso dentro dele, por instinto. Ele precisa saber, né? Os processos precisam fazer sentido para onde ele está indo, precisa fazer sentido. Precisa ter sentido. Se não fizer sentido, esse cara não tem motivação para fazer, né? Até por isso que o RH, quando vai explicar alguma coisa para o funcionário, seja de pagamento, seja uma dúvida de férias, seja uma dúvida tributária, precisa fazer sentido para o funcionário. Então, eu vou abrir minha convenção coletiva, eu vou abrir a CLT, eu viro a tela para o funcionário, cansei de fazer isso. Você está lendo aqui? Convenção coletiva. Periculosidade e insalubridade. Eu vou pagar assim, assim, assado. Banco de hora, banco de dias. É assim, 60% de extra, 80%, 120%. Você entendeu agora por que você recebeu isso?
cara me dá a mão e fala assim, Carol, Obrigado, explicação. muito obrigada pela sua explicação. Né? Eu nunca tive uma gerente de RH que sentasse e me explicasse. É tipo isso, precisa fazer sentido. Cara, legal. Ó, pra gente encerrar o assunto de RH, eu deixei aqui uma pergunta super importante pro final, porque eu vejo que existe uma dificuldade muito grande nessa relação entre colaborador e RH, né? E eu sei que com o passar do tempo essas coisas estão melhorando, justamente por conta desse pensar, desenvolvimento das coisas, do departamento, da qualificação dos profissionais, mas assim, geralmente os colaboradores têm um certo receio do contato com o RH, porque, sei lá, acha que é problema, ou até porque é muito comum, assim, quando uma pessoa ela é desligada de uma empresa, se fala assim, ó, passa no RH e vai embora. Te chamando lá. Então, a pessoa já sente assim, deu ruim. Te chamaram no RH. Isso, eu queria que você falasse qual que é a relação que o colaborador deve construir com o RH. Como que essa relação tem que acontecer, para que ele pode contar com o RH ou para não contar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Beleza. Primeiro, o RH está ali para atender ao funcionário. Existe um mito de que o RH ele é soberano. Isso não existe, mas o RH ele tem um respeito sobre os funcionários, ele tem um respeito sobre os departamentos, porque é um departamento que gera pagamentos, que faz assim o controle de pagamentos, o controle de benefícios, o controle de admissão, de demissão. Então existe sim um respeito envolto do RH. Mas o RH ele está ali para atender aos funcionários. O principal, né, é manter os funcionários nessa relação. Porém, muita gente tem medo de RH, né? Eu vou lá, eu vou perguntar, nossa, achei meu contra-cheque errado, como é que eu vou perguntar, o que que eu vou fazer, né? Eu acho que a pessoa mais bem treinada para ouvir um funcionário é o gerente de RH. O gerente de RH, ele está ali para atender os funcionários. Então, assim, não tem que ter medo do RH. O RH está ali para te atender, sabe? É prazeroso para um gerente de RH que gosta do que faz atender um funcionário. Eu, por exemplo, onde eu trabalhei, eu tinha um horário para atender os funcionários. Um horário da tarde. Quem viesse aqui. É a galera do operacional, é o administrativo. Eu estou aqui para atender vocês. É óbvio que eu não vou ficar o dia inteiro. Então, esse mito aí, esse medo, no caso é um receio das pessoas, essa relação de funcionário e RH precisa ser de muito respeito. Então, certo. Primeiro ponto, né? Tenho uma dúvida para falar com o RH, quero perguntar alguma coisa. Qual que é o meio de comunicação que a empresa estipulou? É por WhatsApp? Tem um canal, tem um e-mail, tem um telefone, eu vou fazer através disso. E sempre com muita educação. Porque o RH, ele também vive sobre pressão. A gente recebe muita pressão, que é da alta direção e é dos funcionários. O RH, ele está no meio, é o mediador. O RH, ele costuma ser o mediador. Então, ele recebe muita pressão. Então, eu acho que precisa de ter muito respeito e a gente gosta dos funcionários, a gente gosta dessa relação. Mas tem que ter uma relação de respeito. E a pessoa principal para te ouvir tem que ser o gerente de RH. O gerente de RH ele tem que estar disponível para o funcionário, seja em algum momento do dia. Outra pergunta importante. Para o profissional de RH, é importante falar inglês? Nossa, total. Total. Me conta um pouquinho. Você fala inglês desde quantos anos? Eu estudo inglês desde 9 anos de idade. Caramba! E com 15 anos eu já estava na Disney, né? Caramba, falando inglês. Sério? Foi o meu presente de aniversário de 15 anos. Foi conhecer o Mickey e a Minnie. Sem os meus pais. Foi sozinha? Fui pra Disney com uma amiga numa excursão onde eu não conhecia ninguém. E eu já falava inglês. Poxa, que com bacana. 15 anos. E fez a diferença para você? Me conta Fez a diferença para mim. Eu acho que Macaé, não só Macaé, né? Vou falar de Rio, vou falar de São Paulo, né? Grandes indústrias. A gente tem hoje no Brasil uma miscigenação de culturas onde a maioria das empresas tem gestores, diretores que não falam português. E o RH, como ele recebe os funcionários, eu tenho
diversas culturas, eu tenho diversas pessoas de diversos lugares, e a maioria são estrangeiros. O RH precisa falar inglês. Porque como é que eu vou explicar alguma coisa para alguém se eu não sei a língua dela, né? Eu sei que a gente está no Brasil, mas Macaé é o focal point de pessoas que falam inglês, de estrangeiros de diversos lugares do mundo. Então, para mim, sempre fez a diferença, né? E eu trouxe aí a minha primeira experiência com RH, foi o meu diferencial. Peraí, deixa eu entender. Você acredita que naquele momento você só conseguiu aquela oportunidade por conta do inglês ou não? Acredito que 80%. 80%? Caramba, se não fosse aquilo, você não tinha conseguido. 20% foi da minha faculdade, que eu estava acabando de começar. Primeiro porque precisava período, né? ser um estudante de psicologia. Ah, entendi. Mas o inglês era primordial, porque o gerente da base não falava português. E o feedback dos recrutamentos eram todos para ele, e eu fazia todos em inglês. Então, para mim, o profissional de RH tem sim que falar inglês, esse é um diferencial. Abriu a porta para você. Abriu. E no final dessa trajetória, você chegou no topo, que foi a gerência de uma grande empresa. Onde o diretor-geral também não falava português. Também não falava português. Então, se você não soubesse falar inglês, você não ia ter comunicação direta com ele. Talvez eu não tivesse chegado, né? Porque como que eu vou mostrar meu trabalho se eu não consigo me comunicar com meu chefe direto que não fala português? Então, na sua visão, o inglês é sobre se comunicarem, de forma geral ali, de você conseguir passar suas ideias, Porque você pode ser um bom profissional. Seu trabalho. Mas quem não é visto não é lembrado. E eu só sou vista se eu me mostrar. E como que eu me mostro? Falando. Se eu ficar em silêncio, ninguém me conhece, sabe? Então, quando você está crescendo ali na empresa, principalmente numa multinacional, não dá para ter medo, não dá para ter vergonha. Tem reunião, eu vou falar. Eu sei falar um pouco de inglês, então eu vou falar, né? Vai me perguntar, alguém tem alguma ideia? Eu levanto o dedo, eu tenho alguma ideia. E se eu sei falar, todo mundo fala, caramba, ela sabe falar inglês. Galera, presta atenção. Você aqui, que é profissional de RH, depois desse depoimento da Carol aqui, gerente de RH de grandes empresas, se você não deu esse passo ainda, sinto te dizer que você não tá nem pra trás. Você tá, meu irmão, 10 passos atrás. Fica a dica. Fica aí, ficou pra... Tá deixando oportunidade pro próximo que fala, né? É isso aí. Pô, que legal, Carol. Então, realmente, o inglês mudou sua vida, né? Mudou. Mudou, sim. Pode ter certeza que sim. Hoje eu tenho essa visão. Quando a gente é nova, a gente fala, eu não preciso, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante que eu ainda vejo pessoas falando assim, eu vou estudar para quê, né? Essa vaga aqui na minha área, seja administrativo, seja operacional, eu não vi que precisava de inglês. Nessa vaga aqui não tem esse requisito do inglês. Mas então, você quer ser só mais um? Você quer crescer no mercado? O que você quer, né? Você quer chegar em algum lugar? Tem que ser diferente. Depende também do que você está buscando para você, Se você quer ficar na mesmice, ser mais um, fique à vontade. Se você quer chegar no topo, seja diferente. Teacher, mãe da Carol, deu certo aí, hein? Funcionou, hein? Deu certo. Obrigada, mãe. Eu devo isso tudo para você. Se não fosse você falando, vai estudar inglês, eu não teria chegado aqui. Poxa, que legal. Que vídeo legal que ela vai receber aqui nesse episódio. Olha, Carol, vamos falar um pouquinho de processo seletivo? Eu acho que a galera aqui que assiste a gente, nossos alunos, nossa audiência, você que está conhecendo a gente agora, assim, o processo seletivo ele faz parte da vida do trabalhador, né? Ao longo da carreira é comum as pessoas fazerem carreira numa empresa, precisam de uma primeira etapa, um primeiro processo, e às vezes até ao longo dela é comum passar por novos processos e tudo mais, isso muitas das vezes pode alavancar a carreira. E assim, existe um certo mistério na cabeça do colaborador que não trabalha com RH para entender o processo seletivo, né? Existe um monte de coisa que acontece ali, a galera fica às vezes chateada, com falta de humanização, com falta de retorno, com não sei se eu mandei bem, se eu mandei mal, enfim, cara, tem um monte de coisa que acontece ali e que a galera quer saber. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo seletivo e na prática, como que ele acontece, qual que é o foco dele,
né? Como que o RH trabalha e pensa durante o processo seletivo, e para que esse conteúdo que você vai trazer aqui possa ajudar os nossos alunos, a nossa audiência a aprender sobre isso, se preparar para o mercado, para conseguir novas oportunidades, enfim, e alavancar aí sua carreira, seu resultado. Conta pra gente. Vamos lá, o processo seletivo, ele nada mais é um processo que busca encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Eu não quero o melhor, eu quero a pessoa preparada para onde eu vou colocá-la. É como se fosse uma casa, essa pessoa vai morar nessa casa. Essa casa tem que combinar com essa pessoa, essa pessoa tem que combinar com essa casa. Então, eu não quero o melhor e nem o pior. Eu preciso encontrar a pessoa apropriada para essa vaga. Então, o que acontece por trás, né? Todo mundo pergunta, o que acontece por trás do recrutamento? Eu estabeleço, quando a gente vai procurar alguém, a gente estabelece requisitos mínimos. O que essa pessoa precisa ter minimamente para atender a essa vaga. Então, ali eu vou colocar competências necessárias, eu vou colocar experiência necessárias, eu vou delimitar, né, que é o job description, descrição de cargo, né? É o meu manual da pessoa da vaga. Essa pessoa que vai entrar nessa vaga, ela precisa ter esses requisitos mínimos de formação, de experiência e competências. E aí, quando eu vou procurar alguém, né, abro lá um processo seletivo, um recrutamento, eu preciso encontrar essa pessoa. E como que eu encontro essa pessoa? A gente recebe os currículos, faz ali um mínimo, uma mínima seleção, né, de requisitos mínimos e a gente parte para a entrevista. E na entrevista, todo mundo fica nervoso, né? Óbvio, você vai ser avaliado, meu Deus, é o fim do mundo. Mas o que ninguém sabe sobre o RH é que o RH quer que você passe para a vaga, a gente quer que você consiga essa oportunidade, sabe? É gratificante demais para o RH falar, achei a pessoa certa, a gente quer encontrar. E às vezes as pessoas têm medo, né? Nossa, o que eu vou falar? Seja você, mostre a sua experiência, né? Eu acho que é importante falar disso, mas o processo de recrutamento é isso, é encontrar a pessoa certa, né, com os mínimos requisitos que vá adequar bem a vaga que eu estou procurando, né? É mais ou menos isso aí, esse universo. Legal. Agora, um ponto muito importante que a galera tem muita dúvida é sobre remuneração. Cara, aí quando chega na parte da remuneração, e aí vem aquela perguntinha assim, e aí essa pergunta é capciosa ou não? Como que é a sua expectativa salarial para essa vaga? Cara, o que vocês estão pensando quando vocês Meu Deus, essa pergunta é polêmica. Essa é. Essa pergunta é polêmica demais. Por que eu pergunto da pretensão salarial? Normalmente, eu tenho 2 cenários. Existem 2 cenários. Um cenário é onde eu já tenho o salário que eu vou pagar. Eu já sei. Eu vou pagar X, né? Eu vou pagar esse valor. Quando eu pergunto da pretensão, eu quero saber se esse valor está dentro do que você está esperando para receber na vaga. E às vezes não está, tá? Mas eu posso gostar tanto de você que eu falo, olha, você queria mais, mas eu vou te dar menos. Você aceita? E aí você fala para mim, olha, Carol, não aceito não, eu aceito um pouquinho a mais. E aí eu vou chegar lá no diretor e falar, olha só, esse cara é bom, preciso mudar. E pode ser que mude. Tudo vai depender da necessidade da empresa. Agora, eu tenho um outro cenário, onde eu tenho mais ou menos um salário que eu sei que é a margem que se paga para um assistente, para um analista, que seja, tá? Ou para um caldeireiro, para um mecânico, para um soldador, né, para as áreas operacionais. Mas eu posso perguntar a pretensão salarial porque eu estou fazendo uma pesquisa, aproveitando o meu recrutamento para fazer uma pesquisa de matriz salarial. Então, eu tenho... Como está na cabeça das pessoas isso? Como que isso está na cabeça? E aí, eu posso ter, assim, um salário, ou eu posso não ter. Eu não tenho ninguém na minha equipe, né? Eu criei uma vaga de analista, de assistente, eu não tenho ninguém. E aí, eu quero saber, né? Um pede 2, um pede 3, um pede 4. Eu vou fazer uma pesquisa e quem eu gostar mais, eu vou manter aí nesse meio termo. Então, assim, já pegando o gancho aí do salário, se você está num processo seletivo e você
tá com medo de falar pretensão salarial, busca mais ou menos no mercado quanto que estão pagando para essa vaga. É uma vaga de gerente, é uma vaga de engenheiro, é uma vaga de coordenador? Quanto que o mercado está pagando? Né? Uhum. Eu estou desempregado, então eu não quero perder essa vaga. Eu não posso falar um salário muito alto, né, com medo de perder, mas eu também não posso jogar lá embaixo que eu poderia ganhar mais. Ou você pode falar, olha, eu não tenho pretensão salarial, né, estou disposto a ouvir a oferta da empresa. E tá tudo certo. Esse processo de recrutamento é um momento de eu conhecer o meu candidato e você que vai me vender a força de trabalho, de mostrar qual é a sua opinião. Uhum. E tá tudo certo. O RH não vê com maus olhos, então, se a pessoa falar, olha, eu prefiro deixar vocês trabalharem de acordo com o meu perfil, ver o que se encaixa. A gente não vê com mais a gente não vê com mais olhos, tá? Isso é uma posição que o candidato tomou por questões pessoais dele, e o RH vê isso tranquilamente, né? Então, se ele não tem uma pretensão, eu vou fazer minha oferta para ele, seja o que Deus quiser, e vamos que vamos. Vamos ver se vai dar certo, né? Pode ser que ele aceite tipo ou não. E se ele não aceitar, beleza, eu gostei dessa pessoa, vamos trabalhar, vamos pensar, né? É um jogo. Eu vou vender minha força e a empresa vai contratar o meu trabalho. Legal. E quais erros, assim, que são muito comuns, então? O que a galera erra muito, sabe? Ou... vamos para os erros, depois dessa pergunta, tem uma aqui que me instalou aqui agora, que eu acho que é mais, talvez polêmica, não, mas eu acho que vai fazer mais a diferença. Eu queria saber primeiro os erros. Quais são os erros, assim, que a galera... Vamos lá. Você que está buscando uma vaga, por favor, não chegue atrasado para a entrevista. Então, já o principal erro do recrutamento. Você chegou atrasado para a entrevista. Não dá. Você chegou atrasado para a entrevista, você já está com alguns passos atrás, sabe? A gente sabe que um imprevisto acontece. Tudo pode ser explicado, né? Acontecem imprevistos. Mas o atraso, ele é mal visto. Uhum. Ele é mal visto. Falta de compromisso? Pode ser falta de compromisso, mas eu acho que mais uma falta de organização. E isso já é um indicador para o recrutamento. Eu posso até manter essa pessoa no recrutamento. Cheguei atrasado, Carol, me desculpa. Isso pode acontecer. Já aconteceu comigo, tá? Mas se você chegou atrasado no meu recrutamento, isso vai ser um indicador para mim de organização. E eu vou ficar de olho em você. Então, assim, esse é um erro bem... que acontece, tá? E o RH não gosta do atraso. Acho que um outro erro, se eu puder falar aí de outro erro, é na postura. O seu corpo fala. Então, na hora da entrevista, a sua postura tem que estar adequada. Então, não deita na cadeira, não abre a boca de sono, não levanta o braço e não se espreguiça, porque isso vai te levar a um lugar não muito legal. Legal, excelente. Então, tipo a isso. Postura, né? A comunicação. Postura. Legal. Ó, eu falei que eu tinha uma pergunta que é nesse caminho aí, né? Essa pergunta que eu fiz puxou na minha cabeça essa. O que elimina um cara de cara assim? Esse aí tá fora. Olhei pra ele, falou isso, aquilo, tchau. Quando ele diz que tem alguma competência, alguma experiência e você questiona e ele não desenvolve nada. Isso diz que ele está mentindo. Que o que está no currículo dele não é verdade com a experiência que Porque ele se tem. você tem uma experiência, você tem que saber falar você sabe sobre falar. Ela. Então, se eu sou recrutador, eu li o seu currículo, eu estudei você antes de te chamar. Isso é importante. Se você colocou no seu currículo, você tem que saber falar. Colocou no currículo, saiba falar sobre você, tá? Porque vai ser perguntado. Então, eu boto lá que eu tenho uma experiência, eu pergunto e eu não sei falar, de cara eu já sei que essa pessoa colocou ali uma experiência que pode não ser verdade, tá? E isso é bem importante. Uhum. Como que vocês veem dentro do processo a qualificação dos colaboradores? Vocês, como tem sido ultimamente em relação ao inglês? Para a galera que está estudando com a gente, está se preparando até para esse momento, como que vocês veem lá quando chega um currículo
e você vê lá que a pessoa... Você tem um sentimento através daquele currículo que essa pessoa fala inglês bem, cara. O que vocês sentem? O que você enxerga que ela pode usufruir através dessa qualificação? Olha, o inglês ele é um diferencial, né? Então, quando você busca alguém, seja um profissional, você está buscando que ele tenha inglês ou que ele não tenha, isso é um requisito ou não, uma língua a mais, né, um idioma a mais, ele é sempre um benefício. Então, às vezes, eu estou com uma vaga bem básica, não precisa de inglês, mas esse currículo diz que essa pessoa fala inglês. Uhum. E a minha empresa é multinacional. Nossa, essa pessoa vai somar aqui, porque ela pode crescer. A ideia do crescimento é muito grande quando eu vejo que um currículo diz que a pessoa fala inglês. A minha dúvida é ainda um diferencial ou já tá assim? Porque eu que trabalho nesse mercado, eu vejo que cada vez mais existe uma conscientização maior. Até porque um dos trabalhos que a gente faz é conscientizar as pessoas, né? Uhum. Porque eu, como você, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional do óleo e gás. E aí, quando você entra numa empresa como essa, você tem um choque de realidade muito grande. Uhum. Você vê uma disparidade muito grande de oportunidade por conta de uma qualificação, de certa forma, simples, que é a sua capacidade de se comunicar em outra língua, em outro idioma. E assim, o tamanho da diferença de oportunidade é um gap muito grande. Eu fiquei muito abismado com isso. Então, por isso até fez muita diferença na minha vida também. Por isso até eu falei, cara, esse mercado é um negócio interessante porque realmente muda a vida das pessoas. Sim. É uma coisa que realmente, se a pessoa consegue chegar no final do ciclo, é muito difícil isso não fazer diferença na vida dela, financeira, política, econômica, né? Vários aspectos. Então, você falou que é um diferencial muito grande. Eu já tenho partido para uma linha, eu queria saber se isso está acontecendo no mercado. De a gente pensar assim, se vocês já estão pensando dentro das empresas e dentro do RH, que para algumas vagas é o mínimo, assim, né? Não é mais o diferencial. Eu tô vendo já até assim, ó, agora o mínimo é o inglês. Depois do inglês, você ainda tem que procurar outra, cara, porque senão... É isso aí, isso que eu ia falar. O inglês, ele é diferencial, mas daqui a pouco não vai servir, não. Eu tô vendo aí, eu tenho visto, né, algumas vagas, principalmente de gestão, inglês e espanhol. Se você não fala inglês, você tá a 300 passos para trás. Então, assim, na minha época, que eu falo, eu não tô velha, né? Mas na minha época, que eu tinha 20 anos, que eu comecei, era um diferencial. Hoje é um diferencial? Mas ele não tá tão, assim, difícil de encontrar. Ainda é difícil? Sim. Então... Mas eu vejo que precisa de mais, né? Porque a nossa sociedade, ela está se formando uma sociedade tecnológica. Então, as pessoas estão aprendendo, estão estudando, estão correndo atrás, e o limiar, assim, está ficando muito alto, né? Esse parâmetro, ele está só subindo. Então, não adianta ter só o inglês, eu tenho que ter o espanhol agora, eu tenho que ter um francês, dependendo da empresa que eu estou trabalhando. Então, hoje eu tenho visto esse crescimento da busca pelo conhecimento de novas línguas, né, de idiomas diferentes, e talvez o inglês esteja ficando assim como algo já mínimo, já básico. Se você não tem, você está fora. É isso aí, sabe? É o que eu tenho percebido, né, assim, compartilhando aqui com a galera. É claro que a gente trabalha com isso, e o nosso papel é conscientizar você, para que você tenha acesso à informação e que isso te ajude de alguma forma, né? Para que você se encoraje, tenha mais coragem de passar pelo processo, aprender um novo idioma é um processo, né, Carol? É um processo. É um processo que leva tempo. Leva tempo, você precisa se dedicar, você precisa superar as dificuldades, as barreiras ali. Que eu digo assim, se você tem principalmente a capacidade de ser resiliente durante o processo, que é não parar, não importa a dificuldade. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que não aprende com tanta facilidade, demora um pouco mais e tá tudo bem. Agora,
o que determina quem vai chegar é a resiliência, cara. Se você é resiliente no processo, se você tiver momentos de prática, se você se dedicar a estudar um pouco mais, a ouvir conteúdos em inglês, enfim, cara, você vai chegar, uma hora você vai chegar. Se expõe a um ambiente que pessoas falam inglês, e falam inglês mesmo, a Vera, não, a gente tá aqui só pra falar inglês. Cara, tu vai mudar a chave da tua cabeça, Eu cara. costumo falar, te cortando aí, Bruno, eu costumo falar que a gente precisa ter cuidado com essa nova geração imediatista, sabe? Porque ninguém quer ter trabalho com nada. E o inglês tem trabalho. Se você não trabalhar, se você não buscar, se você não estudar e buscar esse crescimento que vai ser desconfortável para você, você não vai chegar lá. E assim, não é impossível. Se alguém fez, você vai conseguir, sabe? Não é impossível. É difícil para alguns, é mais difícil para outros, é fácil para um, é fácil para outros. Mas esse processo de conhecimento, ele leva tempo. Não é rápido, né? Leva um tempo. E você precisa se dedicar, sim. E abdicar da sua festinha, sim. Do seu final de semana, sim. Porque você precisa estudar. Se você não tem um objetivo final, você não vai chegar em lugar nenhum. Aí, você tem que ter resiliência, né, cara? Senão não chega. Galera, o macete da parada é resiliência. Bota prática, continua focado, não desiste do processo, cara, busca conteúdo, busca pessoas que falam inglês e que tem o hábito de falar inglês. Cara, quem gosta mesmo quer falar, quem fala inglês quer falar inglês, cara, quer praticar. Então, você pode ter dois amigos brasileiros que falam inglês, estimula, né? Isso vai te ajudar bastante. Carol, eu queria que você contasse para mim se você já viu o inglês fazer a diferença na vida das pessoas que você recrutou. E se tem uma diferença realmente de cargos e salários muito significativa, para que essa galera possa pegar isso também a nível de conscientização e a gente trazer isso de forma mais palpável. Cara, qual a diferença de um técnico que fala inglês e de um que não fala inglês? Você viveu esse cenário? Conta um pouco pra gente se você já passou por isso ou não. Tá. A sua primeira pergunta, né, foi se eu passei por isso, né, de ver o diferencial do inglês. Passei sim, comigo. Você mesmo. Eu sou a maior prova de que isso faz diferença, né? Eu vim de uma cidade pequena, né? Pequena, assim, onde o pensamento das pessoas é pequeno. E eu cheguei em Macaé, ninguém, né? Eu não era ninguém, eu era uma estagiária, eu não tinha experiência. E eu só cheguei por causa disso, óbvio, é meu mérito, eu estudei e tal. Mas os cargos de gestão, eles normalmente requerem o inglês. Então, eu sou a maior prova viva, assim. Operacionais não? Operacionais também. Então, assim, uma plataforma, um navio, quantas nacionalidades tem lá dentro? Ixi. E aí o cara chega para você, o encarregado lá, fala, olha, corta essa chapa aí, você vai fazer assim, assim, assado, vai soldar, vai fazer inglês. E aí você fala, meu Deus, o que eu faço? Não tô entendendo nada. Now. Exatamente. E aí ele vai te desembarcar, porque ele vai ficar bravo. Mas engenheiros... eu já vi engenheiros passarem por essa situação. Meu coordenador de faculdade falava o seguinte, engenheiro que não fala inglês não é engenheiro. É verdade, ele falava isso pra gente. Cara, inspetores de solda, inspetor NDT, especialistas aí de mecânico, supervisor nível 3. É um ambiente onde tem muita nacionalidade aí, onde precisa falar o inglês. E aí, assim, ou você faz, ou você fala, ou você sabe falar, você vai perder seu cargo. Você pode até ter chegado ali, mas vai chegar um e vai levar o seu lugar. Pode ter certeza. Então, eu já vi situações onde pessoas cresceram por causa do inglês. Eu sou a prova viva aí que eu consegui chegar diante dessas qualificações, né? Consegui chegar a lugares mais altos. E sobre salário... Eu vou te falar, tem sim, mas tem porque existe uma grade, né? Existe uma grade salarial, de níveis salariais, e quando você começa a subir,
Existe uma exigência maior para os cargos onde você começa a subir, seja no operacional, seja no administrativo. E muitos deles a exigência é que você fale minimamente um inglês intermediário. Qual que é a diferença média em porcentagem de uma pessoa que fala inglês para uma que não fala, de forma geral? Olha, dependendo do cargo, né? Vou trazer aqui de um analista para subir para um coordenador, no mínimo 20%, 30% a mais, tá? Então, mais ou menos isso aí. Então, tem esse aumento salarial, sim. E aí, acontece, eu vou trazer aqui, sabe o que acontece? Às vezes eu tenho uma pessoa na empresa há muito tempo, tá? Ela sabe fazer o trabalho, ela faz o trabalho bem feito. Só que eu quero desenvolver essa pessoa para subir um pouquinho mais, né? Eu quero subir ele. Essa pessoa aí está no nível júnior, pleno, eu quero que essa pessoa seja um nível sênior, seja um operacional ou um administrativo. Mas essa pessoa, ou ela não fala inglês, ou eu vejo que ela não busca o conhecimento, essa pessoa fica estagnada. E às vezes eu tenho um job description já pré-determinado que um coordenador de compras precisa do inglês. E essa pessoa ela vai ficar presa. Mas aí sabe o que eu vou fazer? Ou eu vou achar isso dentro da minha empresa ou eu vou trazer de fora. Entendi. Ou vai ter que correr atrás, né? Ou essa pessoa se adequa ou você vai ter que correr atrás de outra pessoa. Direção, a gente está chegando no final, né? Queria agradecer aí pelo aviso. Eu tenho mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar com a Carol. Posso? Posso seguir? Confirmado. O papo tá muito bom. O papo tá bom, né? Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Cara, é processo seletivo, né? Então, é uma área, assim, que interessa muito as pessoas. Eu tenho plena convicção disso. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você, se você está prestando bastante atenção, tirando para estudar aqui através do nosso episódio de hoje, com essa feríssima braba, dicas valiosas aqui. Então, vamos lá, para pegar o máximo que a gente puder aqui, ó. Vem comigo, ó. Olha, então, eu queria saber o seguinte. Geralmente, como são as provas em inglês do processo seletivo? Como que elas são realizadas? Boa pergunta, gostei da pergunta. Olha, a prova do inglês, ela não é muito diferente do português, tá? Porque eu preciso conhecer minimamente esse candidato. Então, as perguntas elas não vão fugir muito do português. Normalmente, o que eu vou avaliar agora eu vou dar uma dica aqui. Você falou, eu vou puxar outro gancho. O que eu preciso... Eu sou candidato, né? O que eu preciso estudar antes da entrevista do inglês? Top. Cara, estuda o seu currículo. Você não vai vender o peixe que você não conhece. O que você vai fazer? Entrevista em inglês. O que eu faço? Abre o seu currículo, lê 1, 2, 3 vezes. E aí você vai para frente do espelho e você vai falar sobre você. Então, primeira pergunta, né? Quais são suas experiências? Me falem um pouco das suas experiências. E às vezes eu tenho muita experiência, mas eu tô me candidatando para que vaga? É para uma vaga de engenheiro, é para uma vaga de mecânico, é para uma vaga de gerente, de coordenador. Então eu vou focar em resumir minhas experiências, né? Em inglês. Então, eu leio meu currículo em inglês, eu tenho que minimamente saber falar. Então, essa aí é uma pergunta, né? Quais são as perguntas que vocês avaliam aí na entrevista em inglês? As suas experiências. Segundo, quais são... essa dica é boa, hein? Isso é um segredo do recrutamento. Olha aí, ó, segredo pra você, Vou tá trazer vendo? um segredo do Vambora, recrutamento. vamos de segredo, gostei. O que você vai trazer de diferencial para a empresa, né? O que você vai trazer? Por que você está querendo vir para a empresa, né? O que você acha que você vai contribuir para a empresa? É uma pergunta básica, é uma pergunta simples. Se gaguejar, já era. E uma pergunta objetiva. E como que eu respondo? Se eu conhecer a mim mesmo, se eu souber o que eu tenho de diferencial, seja eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa determinada, olha, eu tenho experiência no que vocês estão pedindo aí, eu acho que eu vou trazer uma bagagem legal e eu vejo que na vaga vocês pediram esses requisitos. E eu trabalhei com isso em tal lugar. Argumentos, saiba falar. Esse é o seu posicionamento. Você precisa impressionar no sentido de que eu tenho a competência que você precisa.
Além disso, eu posso te perguntar coisas básicas. Me fala aí do seu dia, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? É uma pergunta super simples, mas se você não está preparado, você pode ficar nervoso e se embolar. Mas o recrutador, ele sabe quando você sabe falar inglês e quando você está nervoso. E já aconteceu comigo de eu falar, relax. Take your time. Take your time, I will talk slowly. E a pessoa fala... Ai, tá bom, vou respirar. Porque eu sei que ela fala, nervosa, mas ela né? só tá nervosa. Esse é um olhar diferencial do RH também. Oh, that's very nice. Cara, muito legal. Assim, então, geralmente são entrevistas orais, tem escrita, como é que é? Tem escrita, tá? Tem oral também. Eu tenho esse material, eu faço isso também, mas depende da exigência da vaga. Então, se eu tenho uma vaga onde eu quero avaliar a escrita e a oral, uma vaga de gestão, uma vaga muito importante, eu posso aplicar um teste primeiro de escrita, onde eu vou trazer um candidato para perto de mim, né, um ambiente tranquilo, onde eu consiga ver que ele não está acessando outros lugares para responder, e ele vai fazer ali uma escrita, vou dar o tempo dele e vou fazer a oral. Ou então não, eu só quero que ele saiba falar, e aí eu vou só para prova oral. Top demais, galera. Então é isso aí, ó. Prova escrita e oral, muito provavelmente, né? É isso aí. Para as vagas mais importantes, tá aí o recado da nossa especialista de hoje. E para fechar, a gente vai para a última pergunta agora. Que pena. Tô gostando. Ah, meu Deus. Tô gostando desse aqui. Olha, se a galera gostar muito aí, olha só que resposta. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí pra Carol, pra gente da Goldil, para que a gente possa produzir mais conteúdo para você, te ajudar mais com esses temas que são tão relevantes. E se vocês gostarem bastante, a gente vai fazer um conteúdo para vocês exclusivamente sobre o processo seletivo. Que tal, Carol? Topa? Eu topo total. Topa? E eu trago mais dicas, tá? Opa, aí ó. Então só depende de você dar esse feedback pra gente aí. Bom. Dá o like aí, deixa aí nos comentários pra gente saber como é que foi, se ajudou você ou não, beleza? Ó, pra gente fechar, vamos encerrar o nosso episódio de hoje com respondendo essa pergunta aqui. O que você falaria pra quem ainda não fala inglês? Nossa, essa é difícil, hein? Acho que eu vou fechar todo episódio com essa pergunta agora, hein? Vou fechar todo episódio para todos os convidados com essa pergunta. O que você falaria para quem ainda não fala inglês? O que eu falaria para quem não fala inglês? Você quer crescer? Você busca o crescimento? Você precisa atingir o alto? Busca o conhecimento. Não importa o que você vai deixar para trás. Esse trabalho vai te devolver. O trabalho devolve. Você tá ligado, né? É isso aí. É isso aí. Cara, que legal, que bate-papo maravilhoso, gostoso demais. Muito bom, né? Nossa, agradeço demais aí o convite, gostei muito. Você gostou? Gostei demais. Então vai voltar mais vezes. Vamos ver como que vai ser o engajamento aí, né? Isso aí, vamos lá. A galera vai, com certeza, esse é um tema mesmo. Obrigada. muito relevante. Olha, então é isso, te agradecer pela parceria, pela presença, obrigado pelas informações, tenho certeza que vai ajudar muito a galera aí, eu curti bastante, curtiu aí, direção? A direção já deu o papo aqui. Eu que gostei, assim, demais, queria agradecer aí pela experiência, né, acho que isso é uma grande experiência aí pra gente, pela essa troca aí de conhecimento, né, eu costumo dizer que quanto mais eu sei, menos eu tô entendendo, quanto mais eu acho que eu sei, eu vejo que eu não sei nada, e isso é um ponto importante aí para o conhecimento, né? Às vezes a gente fala inglês sim, mas eu preciso estudar mais, a gente conversou sobre isso também, que eu preciso aprender sempre mais, então eu queria agradecer aí pela oportunidade, pelo convite, me senti honrada hoje de estar aqui. Poxa, que legal, foi muito bom realmente. Então a gente encerra esse episódio de hoje assim, dessa forma. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente, compartilhando com a gente esse momento e essas informações. E é isso, muito obrigado pela sua presença, até a próxima. Do not forget, transform your future yes you can. Goldinho! Let's go. Muito bom!